A quantidade e variedade dos materiais à nossa disposição não nos permitem nenhuma generalização apressada, somente a análise individual de cada um, de acordo com seus méritos, que leve em consideração, evidentemente, sua data e o assunto tratado, nos permitiria formalizar um julgamento. Deve-se também evitar a falácia de que, com o tempo, houve uma melhora gradual na objetividade das narrativas e de que, quanto mais nos aproximamos da atualidade, mais científicas se tornam as observações sobre a realidade africana, o que equivaleria a admitir, a prioristicamente, que uma narrativa de um viajante do século XIX tem, simplesmente por isso, uma credibilidade maior que uma narrativa escrita 3 séculos antes. Burton e Stanley, enquanto observadores, eram prisioneiros da ideia, apresentada como cientificamente provada, da superioridade dos homens brancos, do mesmo modo que os autores portugueses eram prisioneiros da pretensa superioridade de sua fé cristã. O período do comércio de escravos não era, em geral, favorável a narrativas objetivas sobre os africanos, mas as necessidades práticas do comércio exigiam um estudo minucioso das atividades econômicas e sistemas de governo na África, de modo que temos, já nessa época, uma série de fontes muito valiosas. Livros sobre a África e os africanos foram escritos por missionários, comerciantes, funcionários públicos, oficiais da Marinha e do Exército, cônsules, exploradores, viajantes, colonizadores, e alguns, por aventureiros e prisioneiros de guerra. Cada qual tinha seus próprios interesses, assim sendo, os propósitos e abordagens variam consideravelmente. As narrativas de viajantes, típicas de um certo gênero literário, estavam preocupadas com um mundo desconhecido, exótico e estranho e deviam responder às exigências gerais de seus leitores. Essa inclinação pelo exótico e pela aventura, ornamentada por opiniões mais ou menos fantásticas sobre os povos africanos, ou descrevendo com complacência os inúmeros perigos encontrados pelo heróico viajante, persistiu até o século XIX. Os missionários dispensavam alguma atenção às religiões africanas, mas em sua maioria careciam da habilidade e boa vontade para compreendê-las, e estavam preocupados principalmente em expor seus erros e barbarismo. Por outro lado, eles conheciam as línguas locais, estando, portanto, numa posição melhor que os outros para apreender a estrutura social. Às vezes demonstravam interesse pela história, passando então a coletar as tradições orais locais. No século XIX, a maior parte da literatura narrativa provém dos exploradores, que, de acordo com a tendência da época, tinham sua atenção voltada principalmente para a solução de grandes problemas geográficos, de modo que sua contribuição serviu mais para a geografia física que para o conhecimento da sociedade africana. A maioria deles estava mais interessada nas vias navegáveis do que nas vias da cultura. E muitos, sendo cientistas naturais, careciam de senso histórico ou acreditavam no mito da ausência de história africana. Existem, evidentemente, exceções a essa regra, sendo a mais famosa a de Irish Barth. Por outro lado, surgiram, já no decorrer do século XVIII, certas histórias de estados ou povos africanos, como The History of Downey, Londres, 1793, de Archibald Dalzell, que, num exame minucioso, revela-se como um panfleto anti-abolicionista. Depois de mostrar algumas deficiências das fontes narrativas europeias, podemos agora examinar seus aspectos mais positivos. Acima de tudo, elas nos fornecem a estrutura cronológica tão necessária na história da África, onde a datação é um dos pontos mais fracos da tradição oral. Mesmo uma única data, dada por um viajante ou outro autor, por exemplo, de seu encontro com alguma personalidade africana, pode constituir um ponto de partida para toda a cronologia de um povo e às vezes até para mais de um. O simples fato de estarem registradas por escrito não significa, entretanto, que todas as datas devam estar corretas. Há casos em que autores europeus, relatando boatos ou tentando calcular um intervalo de tempo de acordo com fontes não controláveis,
cometeram erros mais ou menos graves. Mas os europeus tinham, em geral, à sua disposição, uma medida do tempo tecnicamente mais desenvolvida. A literatura narrativa é de importância primordial como fonte da história econômica, rotas comerciais, principais mercados, mercadorias e preços, agricultura e artesanato, recursos naturais, tudo isso podia e era observado e descrito sem preconceitos. Com efeito, os europeus necessitavam, em seu próprio favor, de narrativas tão objetivas quanto possível sobre esses assuntos. É verdade que os recursos naturais ou possibilidades econômicas de algumas regiões foram pintadas com cores muito brilhantes, a fim de se fazerem realçar os méritos do explorador. Mas o historiador está acostumado a esses exageros e os leva em consideração. O que os europeus mais bem registraram foram suas observações dos aspectos exteriores das sociedades africanas, dos chamados usos e costumes. Os documentos fornecem descrições ricas, precisas e requintadas de várias cerimônias, vestimentas, comportamentos, estratégias e táticas de guerra, técnicas de produção, etc. Não obstante, às vezes, a descrição ser acompanhada por epitetos como bárbaro, primitivo, absurdo, ridículo e outros termos pejorativos, o que, por si só, não significa muito. Trata-se somente de um julgamento em função dos hábitos culturais do observador. Muito mais grave é a total falta de compreensão da estrutura interna das sociedades africanas, da complicada rede de relações sociais, da ramificação das obrigações mútuas, das razões mais profundas para determinados comportamentos. Em suma, os autores eram incapazes de descobrir as motivações profundas das atividades africanas. Apesar de tudo, a redação da história da África seria quase impossível sem o material fornecido pelas fontes narrativas europeias. Elas podem ter suas deficiências, ignorar muitos detalhes, ou tratá-los de um ponto de vista preconceituoso, parcial, ou, ainda, interpretá-los incorretamente. Mas estes são riscos normais, inerentes a toda a historiografia, e não é razão para se rejeitar esse amplo e extremamente importante conjunto de informações. Ao contrário, há uma necessidade urgente de se reeditar o maior número possível de narrativas desse tipo, e de publicá-las com comentários e notas apropriadas, tornando possível, assim, sua avaliação e reinterpretação à luz da nova historiografia da África. Fontes narrativas internas. Durante o período que estamos estudando, ocorreu um novo fenômeno, de consequências capitais, o aparecimento e desenvolvimento de uma literatura histórica escrita por africanos da região ao sul do Saara. O meio de expressão não era, inicialmente, nenhuma das línguas africanas locais, mas, sim, o árabe cujo papel no mundo islâmico pode ser comparado ao que o latim representou na Idade Média Europeia, isto é, o meio de comunicação entre os povos cultos, e mais tarde, também algumas das línguas europeias. A tradição historiográfica parece ter começado ao mesmo tempo no cinturão sudanês e na costa africana oriental, precisamente nas duas grandes regiões cobertas até essa época pelas fontes árabes externas e nas quais o Islã exerceu uma prolongada influência. As mais antigas crônicas existentes datam do início do século XVI, embora relatem eventos dos períodos anteriores. A primeira, o Tariq al-Fatazi, obra de 3 gerações da família Kati de Digé, cobre a história do Songhai e dos países vizinhos até a conquista marroquina em 1591. Mais extenso e mais rico em detalhes é o Tariq al-Sudan, escrito pelo historiador de Tombuctu, El-Sadi, e que cobre em parte o mesmo período, continuando, porém, até 1655. Ambas são obras de grandes estudiosos, com um vasto campo de interesses e um conhecimento profundo dos acontecimentos seus contemporâneos. Mais significativo ainda é o fato de, pela primeira vez, podermos ouvir a voz de africanos autênticos, mesmo sabendo serem os autores francamente partidários do Islã e observarem os acontecimentos desse ponto de vista.
No século XVIII tem origem uma história anônima, mas muito detalhada, dos pachás marroquinos de Tombuctu, entre 1591 e 1751, contendo também material útil dos países e povos vizinhos. Outro tipo de fonte é representado pelo Dicionário Biográfico dos Intelectuais do Sudão Ocidental, compilado pelo famoso estudioso Ahmed Baba, de Tombuctu, morto em 1627. É a mesma região do Império Songhai que pertence o Tariq Sai, crônica árabe de Ibn Adiwar, escrita, segundo dizem, em 1410. Se fosse autêntica, seria o mais antigo documento existente escrito na África Ocidental. Contudo, parece ser, mais propriamente, uma versão tardia da tradição oral. De Tombuctu e de Jené, a tradição da crônica escrita expandiu-se para outras áreas, especialmente para o sul e oeste, na região situada entre o Sahel e a floresta tropical, e, em alguns casos, até mais ao sul ainda. Intelectuais muçulmanos começaram a registrar por escrito, a partir da metade do século XVIII ou até antes disso, crônicas locais, genealogias de clãs, biografias concisas e livros religiosos. O exemplo mais notável é Kitab Gonja, escrito depois de 1752, que é uma história do reino Gonja, baseada, em parte, em tradições orais. Há muitas crônicas de menor importância, e é de se esperar que outras surjam em outros lugares, nessa região sob influência das comunidades de Ula ou Hausa, ou de ambas. A maior parte desses trabalhos está escrita em árabe. Muitas crônicas também foram escritas em Ajami, isto é, em línguas locais, mas com caracteres árabes. A situação é análoga nas regiões de fala Fulfulde, sobretudo em Futatoro e Futa de Jalon. Na própria Guiné, assim como em Dakar e nas bibliotecas em Paris, há muitas crônicas daquelas regiões em árabe ou em Fulfulde, ou em ambas, a maioria datando dos séculos XVIII e XIX. Os materiais de Futa de Jalon só recentemente foram publicados e examinados em obras científicas. Quanto a esse aspecto, pode-se fazer referência à coleção de Gilbert Vieillard, mantida na biblioteca do IFA em Dakar. Já para Futatoro a situação é outra, as Crônicas dos Futa Senegalisas, de Siré Bessó, um autor do século XVIII, tornaram-se acessíveis já há meio século. Outro antigo trabalho, um dicionário biográfico de Muhammad el-Bartaili chamado Fef el-Sakur, 1805, está sendo preparado para publicação por John Alwick, uma história mais moderna dos Futatoro, escrita em 1921, por Sheikh Kemara Musa de Gangel e intitulada Zur al-Basatin, Flores dos Jardins, ainda não foi publicada. No norte da Nigéria também, crônicas e outras fontes em árabe surgiram em data relativamente recente. O imã Ibn Fartua, fim do século XVI, deixou um relato fascinante e detalhado da vida e da época de Maídris e de suas guerras. De período mais recente são as várias listas de governantes e crônicas do Borno. Uma fonte excepcional é representada pelos chamados Mahas, registros de privilégios concedidos por governantes a famílias de notáveis religiosos, através dos quais podemos perceber também condições econômicas e sociais. Não resta muita coisa do material histórico pré-Jihad na região Hausa, embora o nível de instrução, especialmente entre os líderes religiosos fulanis, fosse relativamente alto, mas alguns poemas na língua Hausa ou em Kanuri, Borno, contêm comentários sobre acontecimentos da época. O início do século XIX presenciou um renascimento da literatura árabe no Sudão Central e Ocidental. Além dos trabalhos naquela língua, um número cada vez maior de livros foi escrito em línguas locais, como Hausa, Fulfulde, Kanuri, Mendara, Kotoko, etc., utilizando caracteres árabes.
Os mais produtivos foram os líderes dos Jihad Fulani, no norte da Nigéria, apesar de grande parte de sua produção literária tratar de assuntos religiosos, e somente algumas obras poderem ser consideradas verdadeiras crônicas. Toda essa literatura, em árabe ou numa das línguas africanas, ajuda a construir um quadro mais coerente da vida social e intelectual nessa região. As crônicas das cidades Rawsa, Kano, Katsina, Abuja, etc., embora originárias do fim do século XIX, baseiam-se de certa medida em documentos mais antigos ou na tradição oral. Um desenvolvimento similar ocorreu mais a leste, em Bagirmi, Kotoko, Mendara e Wadai. Algumas crônicas ou listas de reis já foram publicadas, mas muitas outras ainda estão em manuscritos e espera-se descobrir outras mais, em coleções particulares. Uma crônica rimada em Fulfulde descreve a vida e as atividades do grande reformador Tukulorau Adjidji, Umar, autor de um trabalho religioso, Rimais Belraim, Lanças do Partido do Deus Misericordioso, que contém também muitas alusões históricas às condições de vida no Sudão Ocidental. A costa africana oriental pode ser comparada com o Sudão quanto ao número de suas crônicas. Há crônicas de muitas cidades, escritas em árabe ou em Kiswahili, em escrita árabe, que fornecem listas de reis e narrativas da vida política. Somente a crônica de Kilwa é realmente antiga. Foi composta em 1530 aproximadamente e chegou até nós em duas versões diferentes, uma transmitida por de Barros, e a outra copiada em Zanzibar em 1877. As crônicas, na sua maioria, só foram compiladas recentemente, embora algumas remontem à segunda metade do século XVIII. Muitas delas se concentram em acontecimentos anteriores à chegada dos portugueses. Constituem, de certa forma, registros de tradições orais e devem ser tratadas e avaliadas como tais. Um número considerável de manuscritos ainda pertence a coleções particulares. Desde 1965, mais de 30.000 páginas de manuscritos Swahili, e árabes também, foram descobertas, e é de se esperar que, quando toda a costa tiver sido completamente explorada, encontremos materiais que venham esclarecer muitos aspectos desconhecidos da história da África Oriental. Além das crônicas das cidades, outros gêneros literários podem ser utilizados com proveito pelos historiadores, como, por exemplo, a poesia Swahili, notadamente o poema Al-Inkisafi, composto na segunda década do século XIX, que descreve a ascensão e o declínio de Peita. A produção literária dos africanos em línguas europeias tem início 2 séculos mais tarde que a redação em árabe. Como era de se esperar, os primeiros exemplares foram produzidos por indivíduos da costa ocidental, onde os contatos com o mundo exterior eram mais intensos que em qualquer outro ponto. Apesar dos nomes de Jacobus Capton, de 1717 a 1747, a William Amo, de 1703 a 1753, e Philip Kwak, de 1741 a 1816, todos de origem Fanti, não deverem ser esquecidos como os pioneiros da literatura africana em língua europeia. Sua contribuição para a historiografia da África foi insignificante. Incomparavelmente mais importantes como fontes históricas são os trabalhos dos escravos libertos, da segunda metade do século XVIII, Ignatius Sancho, de 1729 a 1780, Otobakuguano, de 1745 a 1800, e Olodoaiquiano, Gustavus Vasa, de 1745 a 1810. Todos os três estavam especialmente interessados na abolição do comércio de escravos, e seus livros, embora polêmicos, fornecem muito material biográfico sobre a situação dos africanos, tanto na África como na Europa. Do mesmo período provém um documento único, o Diário de Anteraduque, um dos principais comerciantes de Calabar, escrito em Pidgin English local e que cobre um longo período, embora um pouco breve. Esse diário nos fornece importantes dados sobre a vida cotidiana num dos mais importantes portos negreiros.
Em Madagascar, o grande rei Merina Radama Grau, 1810-1828, mantinha uma espécie de diário em escrita árabe, Surabê. Em 1850, aproximadamente, dois outros aristocratas Merina, Raumbana e Rahaniraka, escreveram, no alfabeto latino, relatos que ajudam a reconstruir uma imagem mais completa da vida cotidiana dos Merina no século XIX. Durante o século XIX, muitos africanos ou afro-americanos participaram de viagens de exploração ou publicaram reflexões sobre a vida africana, às vezes em combinação com polêmicas de diversas naturezas. Samuel Crowther, um Yorubá, educado em Serra Leoa e na Grã-Bretanha, tomou parte das expedições do Níger de 1841 e 1853, deixando descrição de suas viagens. Thomas B. Freeman, nascido na Inglaterra, de origem mestiça, viajou muito na África Ocidental e descreveu os povos da costa e do interior com simpatia e inspiração. Dois afro-americanos, Robert Campbell e Martin R. Dalene, foram para a Nigéria na década de 1850 em busca de área adequada para uma possível colônia de afro-americanos. Um liberiano, Benjamin Anderson, descreveu, com muitos detalhes e observação precisa, sua viagem no Alto Vale do Níger. Dois eminentes líderes africanos, Edward W. Bliden e James Africanus B. Horton, pertencem a uma classe particular. Alguns dos livros, papéis e artigos de Bliden constituem, por si só, uma fonte histórica, outros já têm um caráter de interpretação histórica, mas, mesmo assim, são indispensáveis para qualquer pesquisa que trate do surgimento da consciência africana. O mesmo se pode dizer do trabalho de Horton, com a diferença de que suas observações tendiam a ser mais precisas quando tratava das sociedades com as quais manteve mais estreito contato. Esses dois homens pertencem já a uma fase de transição com o grupo de africanos que começaram a escrever a história de seus próprios países ou povos. Uma primeira tentativa, embora com maior ênfase na etnografia, foi feita pelo Abbé Boilat, um mulato de Saint-Louis, em seus Esquisses Senegalaises. Um interesse maior pela historiografia baseada principalmente na tradição oral pode-se observar nas regiões da África sob domínio britânico, mas somente no fim do século XIX. C.C. Heindorf publicou em 1895, em Basel, sua History of the Gold Coast and Azali, e é considerado o primeiro historiador moderno de origem africana. Com ele e Samuel Johnson, cuja History of the Yorubas é contemporânea do livro de Heindorf, mas só foi publicada em 1921, inicia-se a cadeia ininterrupta de historiadores africanos, a princípio amadores, na maioria missionários, mais tarde, profissionais. Suas ideias e suas obras são abordadas no capítulo dedicado ao desenvolvimento da historiografia da África. Todas essas fontes narrativas, escritas em árabes ou nas diversas línguas africanas e europeias, formam um vasto e rico conjunto de materiais históricos. Elas não cobrem, evidentemente, todos os aspectos do processo histórico e possuem um caráter regional, oferecendo, em alguns casos, apenas uma imagem fragmentária. As fontes escritas por muçulmanos demonstram, em geral, um pronunciado ponto de vista islâmico, que aparece claramente quando abordam sociedades não muçulmanas. Os autores de fontes narrativas em línguas europeias eram ao mesmo tempo polemistas em campanha contra o comércio de escravos ou em favor da igualdade, e portanto, com uma certa tendência à parcialidade. Mas trata-se de limitações normais de todas as fontes narrativas, e cientes delas, devemos, ainda assim, reconhecer que possuem uma vantagem decisiva, são vozes dos africanos, que nos revelam uma outra face da história, que esteve sufocada pela torrente de opiniões estrangeiras. Fontes arquivísticas particulares, relatórios confidenciais e outros testemunhos.
Fontes particulares são, essencialmente, os documentos escritos que resultam da necessidade de registrar várias atividades humanas e que, originalmente, não eram destinados ao público, mas apenas a um pequeno grupo de pessoas interessadas. Compreendem, assim, principalmente, a correspondência oficial e particular, relatórios confidenciais de várias transações, registros comerciais, estatísticas, documentos particulares de diversos tipos, tratados e acordos, diários de bordo, etc. Esse material é a matéria-prima do historiador, já que oferece, ao contrário das fontes narrativas, feitas com um propósito bem definido, um testemunho objetivo, isento, em princípio, de quaisquer segundas intenções visando um vasto público ou a posterioridade. Esse material é encontrado principalmente em arquivos e bibliotecas estatais ou particulares. A antiga ideia de que não há fontes escritas particulares suficientes para a história da África já não tem fundamento. Existem não apenas coleções extremamente ricas de documentos nas antigas metrópoles, assim como extenso material na própria África, produzidos nos períodos pré-colonial e colonial, por instituições particulares ou ligadas aos estados europeus, mas também coleções de material particular originárias dos próprios africanos, escritas em línguas europeias ou em árabe. Enquanto, anteriormente, esses documentos eram considerados raridades, encontradas somente em alguns lugares muito especiais, está claro agora que existe uma grande quantidade de fontes escritas de origem africana em várias partes do continente e também nos arquivos europeus e asiáticos. Observemos, primeiramente, o material escrito em árabe. Para o período anterior ao século XIX, foram descobertos até agora somente exemplares isolados de correspondência, local e internacional, provenientes, sobretudo, da África Ocidental. Há cartas do sultão otomano Almay Idris do Borno, em 1578, descobertas em arquivos turcos, e alguma correspondência do sultão do Marrocos ao Askia de Songhai e ao Cantadikebi, também do fim do século XVI. O árabe era utilizado como língua diplomática não apenas pelas cortes islamizadas do Sudão, mas também por governantes não muçulmanos. O caso mais conhecido é o dos Azanterrenes, que utilizaram os serviços de escribas muçulmanos, que escreviam em árabe, para redigir sua correspondência com seus vizinhos do norte, assim como com os europeus da região costeira. Algumas dessas cartas foram encontradas na Biblioteca Real em Copenhague. A chancelaria árabe de Kumasi funcionou durante grande parte da segunda metade do século XIX, e o árabe também era utilizado para manter registros de decisões administrativas e judiciais, transações financeiras, etc. No outro lado da África tem-se como exemplo o tratado, escrito em árabe, entre o comerciante de escravos francês, Maurice, e o sultão de Quilva, no ano de 1776. O século XIX presenciou um aumento considerável da correspondência em árabe em todo o continente. Com o estabelecimento de estados centralizados no Sudão, houve um desenvolvimento das atividades administrativas e diplomáticas, tendo sido descoberto um abundante material desse tipo, principalmente no Sultanato de Sokoto e em seus emirados dependentes, de Guandu a Adamawa, no estado de Massina ou no estado de Liptako e no Império de Borno. Todos os governantes muçulmanos de grandes ou pequenos estados mantinham correspondência intensa entre si e com as potências coloniais em desenvolvimento. Em muitos arquivos dos países da África Ocidental, e em alguns da Europa, encontram-se milhares de documentos em árabe de personalidades como Al-Adjidji, Umar, Ahmadu Seku, Maabá, Lot Dior, Mahamadou Lamine, Seymour, Al-Bakiai, Rabiri, e muitos outros líderes e chefes de menor envergadura. As administrações coloniais em Serra Leoa, Guiné, Nigéria e Costa do Ouro também mantinham sua correspondência com eles em árabe. Existem cartas trocadas entre o Pachá otomano de Trípoli e os Sheiks Borno, entre o sultão do Darfur e o Egito, entre Tombuctu e o Marrocos. O mesmo ocorreu com a África Oriental. Parece, entretanto,
que os arquivos de Zanzibar não são tão ricos em documentos árabes, como poderia se esperar de uma cidade com tão grandes interesses comerciais e políticos. Deve haver, evidentemente, um vasto número de documentos, com diversidade de conteúdo, em coleções particulares. A reunião e catalogação de todos eles não será uma tarefa fácil, mas é indispensável no futuro próximo. Muitos textos foram escritos na escrita Vai, que foi inventada em 1833, aproximadamente, por Momoludo Elabukeli, e expandiu-se muito rapidamente entre o povo Vai, de modo que, no fim do século, quase todos a conheciam e empregavam correntemente, na correspondência particular e oficial, na manutenção das contas e também na redação de leis costumeiras, provérbios, contos e fábulas. Muitos povos vizinhos, como os Mendés, os Tomas, Lomas, os Jerses, Quipeles, e os Baza, adotaram e adaptaram a escrita Vai, empregando-a com propósitos semelhantes. No início do século XX, o sultão Nijoia de Bamun, Camarões, inventou para a língua Bamun uma escrita especial, que ele reformou 4 vezes durante sua vida, mas, contrariamente à escrita Vai, utilizada geralmente pela maioria do povo, o conhecimento da escrita Bamun permanecia restrito a um pequeno grupo da corte do sultão. Todavia, Nijoia compôs um grande volume sobre a história e costumes de seu povo nessa escrita, um livro no qual ele continuou a trabalhar durante muitos anos e que constitui um verdadeiro manancial de informações valiosas sobre o passado. Devemos acrescentar os textos em Nizibidi, do Cross River Valley, sudeste da Nigéria, que consistem em inscrições em santuário e formas especiais de linguagem, utilizadas entre os membros de algumas sociedades secretas. O material nas línguas europeias abrange o período do século XVI até hoje. Escrito numa dúzia de línguas, é imensamente abundante e está disperso pelo mundo inteiro em centenas de lugares diferentes, arquivos, bibliotecas e coleções particulares. Essa situação torna a sua utilização pelos historiadores bastante difícil, especialmente em casos onde não há guias nem catálogos à disposição. Foi por essa razão que o Conselho Internacional de Arquivos, sob os auspícios e com o apoio moral e financeiro da Unesco, começou a preparar uma série de guias para as fontes da história da África. O principal objetivo era satisfazer as necessidades dos estudantes de história da África, facilitando o acesso a todo o corpo de fontes existentes. Como a pesquisa histórica havia estado por muito tempo concentrada num número limitado de bibliotecas de arquivos que mantêm registros do período colonial, era importante chamar a atenção também para a existência de um extenso e muito disperso conjunto de fontes, até agora não exploradas. Os guias são dedicados inicialmente aos arquivos públicos e particulares, mas levam igualmente em consideração o material de interesse histórico conservado em bibliotecas e museus. A série deve compreender 12 volumes, com informações sobre fontes arquivísticas que tratam da África ao sul do Saara e mantidas nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Até agora os seguintes volumes já foram publicados: Volume 1 República Federal da Alemanha, 1970, Volume 2 Espanha, 1971, Volume 3 França I, 1971, Volume 4 França II, 1976, Volume 5 Itália, 1973, Volume 6 Itália, 1974, Volume 8 Escandinávia, 1971, e Volume 9 Holanda, 1978. O volume 7, Vaticano, é esperado para um futuro próximo. Os volumes abrangendo a Bélgica, o Reino Unido e os Estados Unidos aparecerão separadamente, mas seguirão o mesmo método de apresentação. Como foi muito apropriadamente dito por Joseph Kizerbo em sua introdução para a série, na batalha para a redescoberta do passado africano, o Guia das Fontes da História da África constitui uma nova arma estratégica e tática. Além desse importante projeto, já há alguns outros guias de fontes, preparados principalmente por regiões ou de acordo com critérios especiais.
Entre os mais completos, constam os 5 guias da história da África Ocidental, publicados de 1962 a 1973, que cobrem os arquivos de Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, França e Reino Unido. Mais ambiciosas e de certa forma mais vantajosas são as edições de documentos arquivísticos em extenso ou como catálogos. Até agora esse tipo de apresentação tem sido usado principalmente para o material em arquivos portugueses. Sem considerar o trabalho de Paiva Manso no fim do século XIX, há agora 2 importantes coleções de documentos de missionários, provenientes de arquivos portugueses e alguns outros, um de A da Silva Rego, e outro de A Brasil. Alguns anos atrás, foi iniciada uma coleta monumental, preparada pelos esforços combinados dos arquivos portugueses e do Zimbábue, na qual todos os documentos portugueses relativos ao sudeste da África serão publicados no original com uma tradução inglesa. Há também coleções restritas no que se refere ao tempo, alcance e objeto. Essa categoria é representada, por um lado, pelos British Parliamentary Papers, e vários livros azuis e brancos, principalmente do período colonial, e por outro lado, por seleções recentes mais científicas, como o trabalho de J. Cuvelier e L. Jardin sobre os documentos do Vaticano para a história do Antigo Congo, ou a seleção de C. W. Newbery sobre a política britânica na África Ocidental e o estudo documentário de G. Metcalfe sobre as relações entre a Grã-Bretanha e Gana. A mesma categoria pertence à grande coleção de material arquivístico sobre a política italiana em relação à Etiópia e países vizinhos, em vias de publicação por C. Giglio. Muitas outras coleções desse tipo em vários arquivos europeus tornaram acessíveis documentos para alguns aspectos da história colonial. Mas seu ponto fraco reside precisamente em seu caráter seletivo, porque cada compilador segue, ao escolher o material, regras próprias, subjetivas, enquanto o pesquisador que examina uma questão necessita de todas as informações e de uma documentação completa. Em cada estado independente da África existe agora arquivos governamentais que também mantêm material herdado da administração colonial anterior. Apesar de alguns países terem publicado guias ou catálogos, a maioria dos arquivos na África ainda está em processo de classificação sistemática e descrição. A publicação de uma série de guias de todos os arquivos africanos públicos e particulares, como os que estão sendo publicados para os arquivos da Europa, é, no momento atual, uma necessidade urgente. Os arquivos governamentais da África, comparados aos das antigas metrópoles, têm suas vantagens e também seus inconvenientes. Com algumas exceções, a manutenção de registros detalhados só teve início na África, na década de 1880, e há muitas lacunas nesse material, que devem ser compensadas por outras fontes, sendo as mais importantes os registros dos missionários e comerciantes e os documentos particulares, e, evidentemente, os arquivos em capitais europeias. Por outro lado, as vantagens dos arquivos criados na África sobre os das antigas capitais metropolitanas são numerosas, a diferença marcante reside no fato de guardarem materiais e registros que têm relação mais direta com a situação local, enquanto os arquivos coloniais da Europa contêm, principalmente, documentos sobre a política do colonizador. Os arquivos africanos geralmente conservam registros do período pré-colonial, como relatórios dos primeiros exploradores, informações colhidas por comerciantes, funcionários públicos e missionários no interior, relatórios que não eram considerados dignos de ser enviados para a Europa, mas que são de extrema importância para a história local. Conservam, ainda, um número muito maior de documentos produzidos por africanos que os arquivos da Europa. Em geral, apesar da quantidade de material duplicado em arquivos da Europa e da África, qualquer pesquisador que trabalhe somente com fontes de antigos arquivos metropolitanos tenderá a escrever uma história dos interesses europeus na África e não a história dos africanos.
Por outro lado, a utilização exclusiva dos arquivos mantidos na África não pode fornecer um quadro completo, já que muitos registros e documentos estão faltando ou são incompletos. Para concluir, devemos mencionar alguns outros tipos de documentos, da mesma categoria. Inicialmente trataremos dos mapas e outros materiais cartográficos. Embora, a partir do século XVI, o número de mapas impressos da África tenha aumentado a cada ano, muitos ainda se mantêm em forma de manuscritos, em vários arquivos e bibliotecas da Europa, alguns magnificamente decorados e coloridos. Nesses mapas, podemos encontrar frequentemente nomes de localidades que hoje não existem mais ou que são conhecidas por outras denominações, mas que são mencionados em outras fontes, orais ou escritas. Por exemplo, muitos povos bantu-orientais têm tradições que falam da migração de uma área chamada Chungvaya. Atualmente não se conhece nenhuma localidade com esse nome, mas em alguns dos mapas antigos, por exemplo, o de Van Linschoten, 1596, ou o de William H.J. Blair, 1662, e outros mais, Chungvaya aparece com várias grafias. Primeiro como cidade, mais tarde como região não distante da costa. Os mapas antigos fornecem também dados sobre a distribuição de grupos étnicos, sobre as fronteiras dos estados e províncias, sobre os vários nomes dos rios, montanhas e outros aspectos topográficos. Em resumo, oferecem um material toponímico muito útil, que por sua vez fornecem valiosas informações históricas. Um exemplo prático de como utilizar o material cartográfico com propósitos históricos foi demonstrado por W. G. L. Randalls em sua South East Africa in the 16th Century. A importância desse material já foi reconhecida, e o historiador tem à sua disposição a grande obra de Yusuf Kemal, Monumenta Cartográfica África e a Egipte, que contém também muitos textos narrativos no original e em tradução, mas interrompe-se, cronologicamente, precisamente no século XVI. Devemos, portanto, endossar o apelo de Joseph Kizerbo de publicação de uma coletânea de todos os mapas antigos da África em um atlas. Com textos comentados. Um primeiro passo nesse sentido foi dado com a recente publicação, em Leipzig, de quase 100 mapas, mas sem comentários suficientes e reproduzindo apenas material já impresso. Outra categoria de material encontrado nas fontes escritas são os dados linguísticos. Já que se reservou um capítulo especial neste volume para o estudo da linguística como ciência histórica associada, deixaremos de lado as questões metodológicas e restringiremos nossa discussão a indicações sobre o tipo de fontes em que se podem encontrar dados linguísticos. A partir dos primeiros contatos com a África, os viajantes europeus passaram a acrescentar, como atitude de bom tom, às suas narrativas de viagens e outros relatórios, listas mais ou menos longas de palavras nas línguas locais. Os mais antigos vocabulários datam do século XV, e até o século XIX, raramente encontramos um livro sobre a África sem esse suplemento, às vezes até acompanhado por uma breve gramática. Embora a ortografia quase nunca seja sistemática, não é difícil identificar as palavras e línguas. A publicação mais notável desse tipo é a grande coletânea publicada por Coelho, de vocabulários de 160 línguas aproximadamente. Curtin, Vancina e Heron 19 demonstraram que o valor da obra é mais que linguístico. Especialmente favorecido nesse aspecto é o antigo Reino do Congo, trabalhos que tratam do Kikongo têm sido publicados desde o século XVII, uma gramática de Bruciotto, 1659, e um dicionário de Didier, morto em 1652. Além dessas obras impressas, existem outras em várias bibliotecas e arquivos, Vaticano, British Museum, Besançon, etc. Seu valor documental para os historiadores é maior que o das listas de palavras, pois são mais completas, permitindo um estudo diacrônico da nomenclatura social e cultural.
fontes escritas, narrativas e arquivísticas, nas línguas africanas, orientais ou europeias, representam um conjunto imensamente rico de material para a história da África. Embora abundantes, os documentos de todo tipo, registros, livros e relatórios conhecidos constituem, muito provavelmente, apenas um fragmento do material existente. Dentro e fora da África devem existir inúmeros lugares que ainda não foram explorados do ponto de vista de fontes possíveis da história daquele continente. Essas regiões inexploradas constituem verdadeiros espaços em branco no mapa do nosso conhecimento das fontes da história africana.